Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui, tá? Para mim é importante estar saindo lá de Curitiba e estar vindo ao encontro de outras pessoas, outros interlocutores, poder apresentar o trabalho e isso, assim, é inclusive a motivação de estar trabalhando com essas coisas que eu estou fazendo, tá? Falar rapidinho da minha formação, que na verdade é uma não formação em artes, né? Eu não sou formado em artes, eu não tenho uma formação em história da arte, nada disso. Eu tenho uma graduação inicial que foi feita em direito, abandonei isso logo de início. E, assim, o meu início de trabalho para chegar aqui foi trabalhando com fotografia documental, isso por volta de 2003, 2004, tá? E aí, por curiosidade, fui me perguntando de algumas coisas e em 2008, tá, eu ingressei no programa de mestrado em artes visuais na UDESC, na linha de processos artísticos contemporâneos, que é a partir de onde, vamos dizer assim, eu comecei a construir esse projeto e essa pesquisa que eu trouxe para apresentar aqui, chamado Projeto Paisagem Fronteira. Tá? Bom, eu preparei aqui, na verdade, duas pequenas apresentações. Se der tempo a gente faz as duas, senão a gente vai vendo aí como for, tá? A primeira ideia é apresentar, assim, um esboço geral do projeto Paisagem Fronteira, tá? Do que o que eu tenho tentado construir com isso. E o segundo assim, é uma exposição, né, que eu construí, chamado No los conosco, pero los quiero igual, tá? E aí, cada uma tem lá 3 páginas e pouquinho, tá? E eu vou começar apresentando por aí. Então, só falar um pouquinho dos últimos trabalhos que eu estou construindo, ou seja, tem esse grande projeto, que é chamado Projeto Paisagem Fronteira, tá? E outras participações que vão acontecendo aí no decorrer, como a participação numa publicação que foi recém-lançada, chamada Recibo 057, uma Lambo, que é uma organização do Trapilev, chamada Trapilev Agenciamentos, e o nome do Trapilev é Roberto. Tá? E essa participação, essa publicação, eu escrevi um artigo chamado Um Porto Roto em Lamitá, o N é com N aí, tá? E um outro projeto que eu estou desenvolvendo, junto com outro colega que é artista também lá em Curitiba, chamado Cleverson Luiz Salvaro, é um projeto chamado Cópia, que na verdade é um projeto de publicação, e é uma publicação sem original e sem matriz, né? Assim, a ideia é que essa publicação seja uma cópia, literalmente, do começo ao fim. A distribuição dela vai ser feita por cada qual que quiser ter acesso, pega uma cópia que esteja na mão de qualquer um, xeroqueia em qualquer esquina, e a ideia desse trabalho é pensar a dispersão do trabalho, a construção de circuitos, e também a ideia de que o original é a cópia, vamos dizer assim, né? Então, é um projeto que a gente está fechando a primeira edição assim, dessa publicação agora, e um outro projeto ainda que vai acontecer agora, que já está acontecendo em Curitiba, e eu vou apresentar agora no mês de novembro, que é um projeto chamado Imagem Pensamento. Tem um folder aí, inclusive, para fazer uma divulgação com vocês, que é coordenado pela Mili Jung, que está aqui. E, na verdade, é um projeto que está contando com o apoio do edital do Rede Nacional da Funarte. A ideia é pensar a imagem não como a imagem como uma ideia de pensamento, ou seja, a imagem como produção de pensamento e não como representação de realidade, essas coisas aí. Tá? Então são esses últimos trabalhos. Algumas coisas, assim, algumas observações, 3 observações preliminares para falar do Paisagem Fronteira, que eu acho que são importantes. Quando me pediram um texto para mandar aqui para divulgação e tal, eu escrevi lá que eu trabalho com site específico, e a ideia de site específico como um modo, um processo de investigação, um método de pesquisa, e não como uma categoria artística, né? Então, a primeira observação é que e aí no decorrer de todo o projeto Paisagem Fronteira e na dissertação que eu acabei construindo a partir desse projeto, eu optei por não fazer a tradução da palavra site, primeira coisa. Então, eu vou estar falando em site aqui com vocês, tá? Sem tentar traduzir para lugar ou para espaço,
né, que são as tentativas que existem de tradução nisso, com a ideia de preservar essa palavra site como a palavra que constitui o conceito de site-specific. Tá? Então, nessa ideia, ou seja, do site como uma parte do site-specific. Tá? E assim, uma aproximação que eu faço de tradução, digamos assim, da ideia de site, é do site como um contexto, ou seja, e não como um lugar delimitado, uma fronteira demarcada com dentro e fora, mas a ideia de um contexto, né, selecionado para uma prática artística. Tá? E outra distinção que eu faço na ideia de site é entre site físico e literal, que é o que caracteriza as primeiras práticas de site-specific, que surgem por volta dos anos 60, dos anos 70, né, para uma outra ideia de site, né, chamado de site discursivo, né, onde o site experienciado, o contexto experienciado, não é o contexto de uma topografia, vamos dizer assim, mas é o contexto de uma rede de discursos que produz o sentido desse contexto ou desse site que está sendo experienciado. Tá? O site-specific, que é de onde surge, para mim, dentro do projeto, a ideia de site, né? E aqui pensado não como uma categoria artística, como é utilizado em grande parte, né? Mas usado a ideia de site-specific como um processo de investigação contextual. Não é? Então, a ideia de um projeto de site-specific, para mim, é a ideia de você pensar sobre um lugar, sobre um contexto, e pensar a partir de um contexto. Né? Para mim, muito mais a ideia de pensar a partir de um contexto, no sentido de você passar por um processo de imersão num determinado contexto, e dessa imersão ir para criar outras conexões. Tá? E outro ponto importante, que estava vinculado lá no início da prática site-specific, ou seja, que as primeiras práticas de site-specific estavam muito vinculadas a história da escultura, né? Projetos de land art. E aqui eu trabalho com a ideia de site-specific sem a preocupação, vamos dizer assim, ou uma obrigatoriedade, não é que seja uma normatização disso, né? Mas sem a preocupação ou obrigatoriedade de construir objetos a partir desse site experienciado. Né? O propósito, vamos dizer assim, dessa prática site-specific é produzir reflexão, né? E não necessariamente um objeto. Pode ser que essa reflexão se construa a partir ou através de um objeto, mas não com essa normatização, vamos dizer assim. E um outro conceito importante com o qual eu trabalho é o conceito de site e non-site, que eu digo assim, que ele foi pensado e praticado, né, a ideia de teoria e prática no mesmo ponto, pelo artista americano chamado Robert Smithson. Né? O Smithson, que é bastante conhecido pelos projetos da land art e tal, e nos textos do Smithson, principalmente, que ele escrevia sobre os seus trabalhos, ele vai criar essa ideia de site e non-site. O Smithson cria isso para pensar uma relação a partir de um site que é experienciado por ele, ou seja, experienciado artisticamente por ele, e a transposição dessa experiência que ele tem num lugar praticado, num site praticado, para um outro site, em que ele vai chamar de non-site, ou seja, de um não-lugar. Tá? Eu tento também não traduzir, porque o não-lugar hoje também já tem antropologia, trabalha com a ideia de não-lugar e tal, e esse non-site do Smithson não tem nada a ver com o não-lugar do Marc Auger, por exemplo. Tá? A ideia do non-site do Smithson é simplesmente, vamos dizer assim, um espaço abstrato que ele constrói a partir de uma experiência física que ele tem por um site. E o Smithson vai pensar uma coisa importante, ou seja, de que existe uma relação entre o contexto de um site selecionado e experienciado e o contexto de um non-site desdobrado e gerado da experiência pelo site. Tá? Essa relação entre o contexto do site e o contexto do non-site, o Smithson vai dar o nome de relação dialética. Porém, essa ideia de dialética por Smithson, entre o site, que é um espaço físico, e o non-site, que ele vai construir a princípio na galeria, depois vai construir em publicações, vai construir em conferências, o Smithson vai dizer que essa é uma relação dialética na qual não se produz síntese dessa relação. E é uma relação dialética em aberto. E o Smithson vai dizer uma relação dialética em movimento. Tá? E outro ponto importante que o Smithson vai também, isso nos anos 60 era uma coisa muito importante,
ainda é, pensando que entre a relação também entre o site e o não-site não existe qualquer tipo ou preocupação de produção de uma representação. Ou seja, portanto, o não-site produzido pelo Smithson, numa galeria, numa publicação, numa conferência, não tem o propósito de representar o site que ele havia experienciado. O Smithson diz, olha, há algo novo que se cria a partir dessa experiência. E ele vai dizer que entre esses dois pontos, entre o site e o não-site, o que se identifica, ele vai falar um termo de um vasto campo metafórico entre o site e o não-site. Tá? Bom, eu vou agora ler um texto que eu preparei para hoje, tá? Que é já pensando, assim, apresentando a ideia do projeto Paisagem Fronteira. E a ideia aqui é um pouco, vamos dizer assim, tomar o projeto Paisagem Fronteira, tá? Que eu vou mostrar em gráficos depois e tudo mais, como um site de investigação artística. Então, o primeiro ponto que acontece, esse projeto surge a partir de uma experiência que eu vou ter na região do Chuí-Chuí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, e também de uma experiência que eu vou ter durante o meu mestrado, que eu considero como sendo 2 sites iniciais do projeto. Tá? E agora, nessa etapa do projeto, como eu vou preparar hoje, o que eu faço? Quando eu olho para o projeto Paisagem Fronteira, que é produzido dessa acumulação de coisas, dessa experiência a partir do Chuí, da experiência a partir do mestrado, eu, olhando de fora agora o projeto Paisagem Fronteira, eu me relaciono com ele como se esse projeto fosse o meu site de investigação artística, assim, o meu site que eu experiencio, e essa apresentação, essa conferência, vamos dizer assim, essa conversa, como um non-site produzido a partir de uma experiência pelo projeto Paisagem Fronteira. Tá? Então, vamos lá. A documentação ocupa uma posição central na elaboração deste trabalho. O projeto Paisagem Fronteira é um site discursivo de investigação artística que acontece como um território configurado por uma rede de experiências e práticas discursivas. Suas exposições ocorrem através de publicações e conversas que elaboram questões das experiências pelos sites, acessadas por documentações e registros. Então esse é um primeiro diagrama que eu fiz desse trabalho, que é um diagrama que apresenta um diagrama mais do processo de construção do trabalho, que eu apresento quase como se as etapas, ou seja, os sites iniciais aos quais eu me refiro, ou seja, e esses sites iniciais eles têm uma referência física mesmo ainda, uma referência literal, vamos dizer, que são a região do Chuí-Chuí, que são 2 cidades, o mestrado como um programa de estudos que vai ser experienciado, a experiência por esses sites, que eu vou dar o nome de Viagem ao Chuí e mestrado, e aí uma série de documentos e registros que eu vou produzindo a partir dessas experiências. Tá? Tem alguns documentos que eu vou trazer hoje aqui, e depois o que eu chamo de exposição do projeto Paisagem Fronteira, que vão ocorrer através de publicações e conversas, e essas são assim, as exposições, publicações e conversas que já ocorreram dentro do projeto. Outro ponto importante, que está na parte de baixo do gráfico, que eu me refiro a site gerador da prática artística, e no outro ponto como sites gerados pela prática artística, que é, na verdade, algo que decorre da ideia do site e non-site do Smithson, né? Ou seja, onde o Smithson pensa a ideia do site dele como um site gerador da prática, e o non-site como um site gerado a partir da prática que ele vai construir. Tá? E na parte de cima, entre o Paisagem Fronteira que está lá e esses quadrados em azul, eu coloco ali quais são assim, os meios com os quais eu trabalho. Né? Ou seja, imagem, som, coisa, palavra e gesto. Né? Ou seja, tentando pensar outros processos de trabalho que não seja o processo da pintura, da escultura, do desenho, e recolocar isso num outro espectro, vamos dizer assim, a partir dessa experiência que eu vou tendo nesse projeto. Então, vou seguir adiante. Há uns 2 anos, comecei a usar uma máquina de datilografar para produzir alguns registros de experiências por sites selecionados para desenvolver práticas artísticas. O que interessava era a permanência do erro, o rastro da minha passagem e também daquilo que eu havia tentado apagar. Podia produzir o registro com qualquer outro meio, mas achava interessante a ideia de um registro que não é limpo e correto,
mas poluído e, com o erro, apenas meio apagado. Em outros momentos, havia me esforçado para ser claro e preciso, apesar dos registros das experiências nunca serem claros, motivo pelo qual são corrigidos e editados várias vezes, e sem a preocupação de aproximar o texto da experiência em tempo e espaço real. Talvez este tenha sido um dos fatores pelos quais Robert Morris descredenciou a experiência mediada por registros imagéticos e textuais. Ele dizia que esse tipo de experiência mediada pelo registro colocava o espectador diante de um espaço estático, em oposição a um espaço dinâmico experienciado em tempo presente. A documentação de uma experiência é sempre frustrada? Carlos Ibarra, um fotógrafo que vive e trabalha entre as cidades do Chuí e Chuí, contou que seu primeiro trabalho profissional foi produzir a documentação fotográfica de um casamento. Ao final da festa, percebeu que não havia colocado filme na câmera fotográfica. Lá no Chuí Chuí, elaborei algumas propostas de intervenções artísticas a partir do contexto da experiência Viagem ao Chuí. Estas propostas hoje são documentações de um futuro que não existiu. Estes projetos não realizados são uma parte da documentação do projeto Paisagem Fronteira. E aqui eu trago, na verdade, alguns projetos não realizados, vamos dizer assim, uma lista que eu fiz deles, né? Que são projetos pensados a partir de um contexto que está sendo apontado ali no começo e uma proposta elaborada. Então, a Operação Condor, Observatório de Aves de Rapina, é um deles, que diz lá, nos anos 70 e 80, os governos autoritários e militares do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e Bolívia firmaram um acordo que flexibilizou as fronteiras políticas com a finalidade de sequestrar, torturar e assassinar opositores a estas ditaduras militares. O Condor, nome dado a esta operação, é uma ave de rapina originária da América do Sul, mais precisamente da região andina. As aves de rapina são aves carnívoras. Estimativas indicam que o saldo da Operação Condor chegou a 50 mil mortos, 30 mil desaparecidos e 400 mil presos não mortos. A proposta: montar um observatório de aves e substituir a lista de aves características da região pela lista com o nome das pessoas desaparecidas, assassinadas por esta operação. Marca de giz. Contexto: a fronteira político-jurídica entre Brasil e Uruguai nas cidades do Chuí e Chuí é uma fronteira seca, cujo marco divisório é uma avenida construída sobre uma linha imaginária que separa, entre aspas, duas cidades, dois países, duas nações, duas culturas. Proposta: sobre a linha imaginária que separa as duas cidades, riscar com giz branco de quadro uma linha de 30 centímetros de largura, que com a passagem dos carros iria borrar. E aí tem os dois outros projetos, que são projetos que eu rabisquei lá na época e eu acabei não realizando, e eu apresento eles hoje dessa forma, sobre forma de texto, e a ideia também de o texto como imagem desse trabalho. Segundo Ricardo Basbaum, o que surge como impossibilidade de uma resposta instantânea à experiência, incomunicabilidade, desencontro e ausência de lugar comum, acaba por constituir regiões de contatos e passagens. Entre a experiência e os documentos e registros, há um movimento que vai do mergulho na experiência à abertura de outros novos espaços. Há pouco, disse que a documentação ocupa uma posição central neste projeto. Ainda é assim. Isto se deve ao fato de que uma exposição do projeto Paisagem Fronteira constitui-se como a apresentação do processo de investigação, o qual é disponibilizado através dos documentos e registros. E esse é um segundo diagrama que eu construí do projeto, que na verdade vai apresentar as relações entre as documentações e as exposições que são construídas do projeto. Ou seja, então, nessa
primeira parte aqui eu coloco experiência pelos sites geradores, que é viagem ao Chuí em mestrado. Nessa mancha amarela, os documentos e registros das experiências, ou seja, aqui são alguns dos documentos e registros. E na terceira mancha fora, que são publicação em conversa como site expositivo. Então isso daqui são exposições que eu acabei já realizando. O relatório Funarte, que é uma publicação que eu fiz, que primeiro de tudo foi um relatório de prestação de contas à Funarte, e eu usei isso como um site expositivo. A experiência no Chuí, Sala, que é uma conversa que eu fiz durante um estágio de docência, de apresentação. O Nolos Conosco, Perolos que era igual, que se der tempo a gente apresenta aqui ainda. Banca 1, qualificação, que foi a minha banca de qualificação do mestrado. E a banca 2, dissertação, que é a banca de defesa da dissertação, que eu também estou pensando ela como uma publicação em um espaço expositivo. Em 2010, todas as exposições que realizei começaram com a mesma pergunta: como apresentar uma prática artística como o projeto Paisagem Fronteira? Criei o hábito de dizer que começam pelo meio. Esta pergunta é mesmo uma dúvida recorrente neste período. A dúvida de como exibir a estrutura do projeto Paisagem Fronteira muito provavelmente decorre do fato de que o projeto constitui-se também à medida em que as exposições acontecem. Isto para mim é novidade, pois meus trabalhos anteriores, quando exibidos, já eram considerados finalizados. No dia 27 de janeiro de 2009, após a viagem ao Chuí, em que havia projetado algumas intervenções que não foram realizadas, anotei o seguinte: um projeto artístico, para ser arte, precisa existir? Precisa ter um ponto fechado ou um nó amarrado? Pode ser uma busca, apenas uma busca, ou um ir ao encontro, as pesquisas e também os não encontros. Não precisa acontecer, é ser acontecendo. Uma elaboração constante de questões e reflexões. Um projeto site-specific é uma proposta reflexiva sobre um site e a partir de um site. O projeto para ser é o próprio projeto. São questões, problemas que acabam obrigando a elaboração de novas táticas e estratégias para o desenrolar da pesquisa. O projeto é a pesquisa. Um ponto leva a outro, e nunca põe um ponto. Um efeito dominó, sem saber antecipadamente a disposição das peças. A posição do artista é, também, levar as reflexões. Maffezoli diz que o verdadeiro pensamento é um pensamento que sempre questiona, e que no labirinto do vivido não há necessariamente respostas, mas o saber colocar bem as questões. O projeto artístico também não tem que responder às questões do site, mas colocar bem as questões. Um projeto artístico apenas se resolve na sua não resolução. Encontrar o processo, desenvolver táticas e estratégias para prosseguir a pesquisa e não encontrar a solução ou o final. Encontrar o final seria encontrar respostas. O diagrama 2 é uma espécie de partitura que possibilita diversas interpretações e realizações do projeto Paisagem Fronteira. Uma cartografia de deslocamentos, impasses, torções e tensões do percurso do projeto. É sempre um novo começo a experiência do retorno ao arquivo do projeto, com o intuito de revisitar os documentos e registros das experiências pelos sites e das exposições já realizadas. É uma busca por passagens que possibilitem a construção de novos sites de investigação artística. O que faço agora é expor o projeto Paisagem Fronteira, isto é, enquadrar um instante do seu fluxo. A primeira parte era isso que eu tinha preparado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta nessa curiosidade, estamos abertos aí. Podemos passar direto para fazer uma leitura dessa outra exposição chamada Nolos Conosco, ou a gente pode conversar agora e depois ir para outra, como vocês... Podemos tocar o barco aqui? Então...
Agora é a segunda parte lá, cara. Opa. Só falar o que é esse projeto aqui, na verdade, que uma das ideias desse trabalho aqui, do projeto Paisagem Fronteira também, é que ele vá sendo apresentado no meio de outros projetos, né? Assim, então, sem necessidade de ser a exposição do projeto Paisagem Fronteira. Então, o que vai acontecendo no decorrer é que algumas inserções em outros projetos vão acontecendo. Então, a primeira vez que o Nolos Conosco foi apresentado, ele foi apresentado dentro de um projeto de outros dois colegas lá em Curitiba, que eles fizeram um projeto que foi um trânsito ao redor do lago da represa de Itaipu, ou seja, e um lado é Brasil, outro lado é Paraguai, portanto também é uma questão de fronteira. E eles fizeram um evento, uma conversa em Curitiba, onde eles convidaram algumas outras pessoas, artistas e não artistas, para falar sobre a experiência em regiões de fronteira. Tá? Então foi esse evento chamado Relações de Fronteira. Tá? Isso aqui é uma imagem de como foi o processo de apresentação daquela vez. Tá? Então eu vou só vir um pouco para cá que eu vou precisar da luz do monitor. Alguém pode só jogar essa luz para o canto aqui? Deixa eu ver aqui. Virar para a parede e apagar. E eu preciso que apaguem a luz aqui, todas daí. Não, pode virar só para lá, que não vai ter problema, não vai interferir, a gente tinha combinado. E a luz do chão também aqui de baixo. Bom, o nome do trabalho é No los conozco, pero los quiero igual. Uma das primeiras informações que chamaram a atenção para a fronteira do Chuí foi o fato, segundo a fonte que li, e não recordo mais qual era, do Chuí ser a cidade proporcionalmente mais islâmica do Brasil. Ser mais ou menos islâmica, ou ser ou não ser no Brasil, não era isso que interessava. Chamou a atenção por haver ali uma marca intensa de trânsitos e deslocamentos. Na cidade em que vivi, a adolescência, também havia algumas pessoas pela Rua do Comércio que falavam de modo incompreensível. Eram poucos à época e agora. Hoje no Chuí, Bachar e outros tantos passam o dia à espera de clientes com a televisão sintonizada em canais incompreensíveis. Antes, seu Antônio ficava na Terra Santa, atrás do balcão com seu rádio sintonizado em ondas curtas. Antônio vendia tecidos e Bachar vende bermudas. Em 91 e 94, a Copa El País, ou o Campeonato de Clubes Campeones del Interior del Uruguai, teve como vice-campeão nacional o Central Palestino. Em 91, disputou a final com o Fritza de Taquarembó e em 94 com o Porongos de Trinidad. O Central Palestino hoje não existe mais, como muitas outras coisas também não existem mais. Na virada dos anos 70 e 80, para muitos, parece ter sido o que nunca mais voltarão a viver. Uma espécie de milagre econômico em plena crise do petróleo. A inflação de um lado da avenida, somada ao câmbio do dólar favorável do outro lado, fazia com que ao final do dia muitos cruzassem a avenida com sacos de dinheiro. A agência do Banco de la República del Uruguai, do Chuí, foi por 2 anos seguidos a agência com maior movimentação financeira do Uruguai, que não possui jazidas de ouro, apesar deste ser seu principal minério de exportação. Também não há as trincheiras que alguns dizem ter existido no período em que as fronteiras políticas eram vazadas por um tipo de côndor. O côndor, uma ave de rapina da família da águia e da coruja, é nativa da América Latina.
No período em que desapareceram aproximadamente 35 mil pessoas entre Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Bolívia, outros passavam pelo Chuí ouvindo rock and roll. Era a curtição dos jovens encontrar pessoas em trânsito que levavam Led Zeppelin, Black Sabbath, Rolling Stones e outros. Apesar de controlada por checkpoints, a fronteira seguiu de algum modo em movimento. Aquele côndor ainda há, apesar de quase extinção, mas o côndor que predomina hoje é outro. De muitas coisas que havia antes, outras ainda restam hoje. Roberto do Santa Helena. A Helena é sua mãe. A Santa é por conta do seu pai, que faleceu muito doente e esquecido do passado. Roberto lembra que seu pai morreu num dia de 1994, em que o Bebeto fez um gol pelo Brasil na Copa do Mundo e comemorou o gol comemorando o nascimento de um filho. Roberto hoje está lá ao lado da sua mãe e de seus livros guardados num freezer velho. Gosta de literatura de ficção, de qualquer literatura, na verdade, pois gosta de livros. Sua família é do outro lado da avenida, que tenta separar os dois países. Hoje, vivem do lado de cá, pois quando seus pais voltavam da viagem de lua de mel, foram proibidos de retornar à origem. Continuaram pelo meio do caminho. Muitas coisas que ainda restam abandonadas. Em sua viagem por Passaic, Robert Smithson identifica o que chama de ruínas ao avesso, as quais, ao contrário da ruína romântica, são construções que alcançam o estado de ruína antes de se construírem. Por lá, pela região do Chuí, foi possível entender um pouco desta ideia. As coisas estão largadas, aparentemente sem um passado racional, abandonadas antes de existirem. Será frustrada qualquer tentativa de determinar a quantidade de pessoas que estão pela cidade no decorrer do dia. Pode não ser como antes, pois contam que durante o dia a quantidade de pessoas na cidade chegava a triplicar, tal o volume de viajantes, turistas, compradores, que permaneciam no comércio das 6 horas até as 18 horas. A noite era uma espécie de intervalo entre uma apresentação e outra. Como num teatro, a cidade não acontecia sem a presença de seus espectadores. Através da noite, alguns podiam descansar, outros consertar os figurinos, ou mesmo aproveitar para trocar peças do cenário, e até criar novos personagens. No Atlântico, em plena década de 80, as pessoas trabalhavam dia e noite. O ramo já era dominado pelos árabes, que chegaram como mascates nos anos 70. Apesar da passagem do tempo, as coisas ainda funcionam meio parecidas. A cidade arruma-se em tempo integral para receber seus espectadores, sem os quais acredita não acontecer. Uma parte da cidade emancipou-se com a justificativa de poder preparar-se melhor para a recepção dos seus espectadores, que hoje já são chamados de turistas. Apesar da praia e das referências históricas que existem pela região, seus espectadores estão em busca do comércio. Há momentos em que o comércio é intenso. Carlos Ibarra, por um tempo, conciliou sua atividade de fotógrafo com a gerência de um supermercado. Trabalhou parte do dia de um lado da avenida e a outra parte do outro lado. Estar entre um lugar e outro pode ser bastante normal. Alguns possuem documentos dos dois lados da avenida. Ibarra, que quando jovem ouvia o rock and roll que passava por lá, hoje tem uma loja de serviços de imagem, fotografia e vídeo para festas. A sua primeira investida foi quase frustrada. A encargo do gordo Roberto, uma espécie de segundo pai e fotógrafo da comunidade, fotografou uma festa de casamento toda sem filme na câmera. Deu-se conta já para o final da festa, quando estranhou não ter trocado nenhum filme. O gordo disse para não se preocupar, e no dia da entrega do serviço, pediu para os noivos vestirem-se novamente para o casamento, pois precisava refotografá-los. É esta a fotografia do casamento
que o casal tem na parede da sala. Apesar de não ser um registro da experiência em tempo e espaço real, pois não foi produzido exatamente no dia do casamento, há ali uma realidade criada pela própria imagem. Quando este projeto teve início, uma das ideias era aproximar-se da realidade da fronteira através de arquivos de imagens a serem buscados na região. Não os encontrei. O do Ibarra incendiou-se e o do Gordo Roberto perdeu-se. Era isso. Obrigado. Pode acender a luz de novo. Bom, pessoal, era o que eu tinha organizado também para não me estender muito. Está dentro do que eu tinha imaginado, uns 20, 30 minutos para apresentar. E daí para a gente conversar também aí alguma coisa. Se alguém quiser perguntar, é óbvio, né? Eu fiquei pensando como você lidaria com esses projetos tradicional. Como que eu lidaria? Você alguma vez já expôs isso em algum lugar que não seja o formato possível? Entendi. A ideia, bom, eu já tentei fazer isso, acabei não fazendo. Mas a ideia é basicamente apresentar documentações do trabalho, ou seja, esse arquivo de documentos do projeto, né? Constituir esse espaço expositivo também como um espaço de encontro e um espaço de conversa. Né? A ideia seria basicamente essa. Óbvio que a colocação dos documentos nesse espaço expositivo não seria assim, uma junta lá meia dúzia, ou seja, seria a ideia de como se estivesse quase pensando um novo espaço discursivo, vamos dizer assim, né? Desses documentos que eu vou reunindo para construir uma apresentação, de tentar construir esse espaço a partir desses documentos também. Né? Seja, sei lá, com algumas imagens, fotografias na parede, ou fotografia... Uma vez eu apresentei isso, vamos dizer assim, essa exposição sala, por exemplo, ou seja, que foi uma conversa, uma conferência, mas ela também teve a apresentação de documentos dentro dessa conversa. Né? E aí, assim, além desses documentos crus, vamos dizer assim, que eu estava disponibilizando, também tinha lá uma coleção de álbuns de fotografia, né, que fazem parte do projeto. Deixa eu ver, acho que tem... não, estou sem o pendrive aqui. Mas, enfim, a ideia seria basicamente essa, criar um espaço de colocação desses documentos, desses registros, que eu acho que essa é a mediação que se faz da experiência com o site expositivo, vamos dizer assim, com o espaço expositivo, e pensar esse espaço expositivo também como um espaço de encontro, um espaço de conversa, que eu acho que é seria um processo de ativação do espaço expositivo, ativação desses documentos, né? Assim, de convidar pessoas que fossem não só da área das artes visuais, mas geógrafo, filósofo e tudo mais, para ir criando um diálogo de construção de alguma ideia dessa exposição. A ideia seria basicamente por aí. Né? Mas não tem nenhum desenho, nada assim. É difícil para você fazer isso? Pensar? Olha, é difícil porque eu nunca fiz, vamos dizer assim. Né? Acho que até eu, inclusive, talvez não tenha feito por ter me parecido mais difícil do que eu imaginava. Né? Não sei. Né? Hoje eu tenho uma referência forte para mim, se fosse construir esse trabalho, que seria um projeto da Martha Rosler, não sei se vocês conhecem, chamado If You Lived Here, que ela fez num instituto em Nova York, chamado The Art Foundation, em que que ela diz que é uma prática artística documental. Né? Assim, ela cria essa ideia de que ela está apresentando documentos de experiências dela e de vários outros convidados, e também a ideia de espaços de encontro, salas de conferência, open forums, que ela vai chamar e tal. Né? Mas eu não... Precisa estar lidando ali na hora para ver se vai ser difícil ou não. Não sei. Depende muito do lugar, de acesso e tudo mais. Felipe, fiquei com algumas dúvidas, assim. Só vou falar as primeiras, depois a gente vai... Oi? Eu vou falar só as primeiras dúvidas. Tá, vai lá.
não ficou claro. Primeiro eu queria uma confirmação, não sei se eu entendi direito, mas você teve uma atividade anterior com um fotógrafo documental, isso querem? Sim. Você falou isso. Bom, então tá bom. Primeira pergunta seria a razão para a eleição do problema da fronteira. Por que essa questão? Por que esse assunto? Você vem da fronteira, você tem essa relação, essa experiência de vida que te mobilizou por uma razão, vamos dizer, afetiva, biográfica ou alguma outra questão, né? Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E depois, o que também não me pareceu claro é quais os documentos que você recolheu dessas experiências, se é que você recolheu esses documentos. Não sei, só para começar. Bom, a minha primeira aproximação, vamos dizer assim, com o campo artístico foi através da fotografia documental. Até quando eu estava preparando aqui, eu estava na dúvida se trazia ou não trazia algum projeto anterior de fotografia documental, acabei optando por não trazer, mas me serviu, foi bacana assim, para pensar que muito do que eu faço hoje, eu acho, dessa ideia do projeto Paisagem Fronteira, tem bastante ainda uma ideia de uma fotografia documental, né? Mas não a fotografia documental clássica, de apreensão da realidade, testemunho dessas coisas, não, assim, mas a ideia de produzir um documento a partir de uma experiência, né? Assim, e um pouco dessa passagem que se deu para esse tipo de projeto é de que, se num primeiro momento desses meus projetos de fotografia documental eu achava que o que me interessava era a fotografia documental, eu fui me dar conta que o que me estava me interessando e o que estava predominando nesses trabalhos era a ideia de experienciar espaços. Assim, isso foi uma coisa que eu fui me dando conta no decorrer desse percurso. Né? Seja em todos os projetos documentais que eu fui construindo, esses projetos eles estavam delimitados por questões espaciais, né, a serem experienciadas, né, seja uma região atingida por barragem, seja uma região e aí isso vai começar a surgir a ideia da fronteira, de um projeto que eu fiz em Curitiba, chamado Perder de Vista, onde eu trabalho que fico buscando na cidade áreas que estão passando por processos de transformação, de passado, presente e futuro. No início era isso, enfim, era essa coisa de pensar o espaço. E aí eu fui descobrindo, tendo contato com outros trabalhos, assim, que essa passagem da experiência pelo site e a construção de uma exposição, ela podia se dar trabalhando com outros meios que não somente a ideia da fotografia, né? Um pouco por isso vai. A ideia da fronteira, primeiro, ela me surge por conta desse projeto passado lá, do Perda de Vista, que eu vou primeiro procurando com uma coisa de espaços que estão passando por transformação, e eu acabo me deparando, nessa ida atrás desses lugares, me deparando com regiões em que a cidade está acabando indo para um outro canto. Né? Assim, aí eu começo a olhar um pouco para isso. Mas nesse projeto em si, o que me interessa, a ideia de fronteira, de um primeiro momento, é o seguinte, e é por isso que eu vou para o Chuí, por exemplo, né? É que a região do Chuí é uma fronteira que praticamente não existe. Né? Assim, porque é uma cidade, não sei se vocês conhecem ainda a informação do Chuí, são duas cidades divididas por uma avenida. É uma fronteira seca. Né, que não tem checkpoint, não tem aduana para passagem de um lado para o outro da avenida. Tem uma fronteira seca. E uma coisa que me interessou aí é que essa fronteira ela não se caracterizava por uma demarcação de limite e separação, mas ela se caracterizava por uma região de contato, ou seja, de produção de contato. Né? E um pouco dentro do que eu tento trabalhar, assim, acho que tanto nessas dois textos que eu trouxe hoje, o meu interesse, assim, por pensar a arte, ele se faz à medida em que eu penso a arte não a partir da especificidade desse campo, como um campo autônomo, mas a partir de relações com outros campos, assim, com essas regiões de contato, com essas regiões de passagem. Né? A ideia de fronteira que me interessa vai muito mais por esse lado, ou seja, com uma ideia de contato, de passagem, do que a ideia de uma demarcação de fronteira, no sentido que separa, isso está dentro, isso está fora. A ideia do Smithson, do site não site, era outra coisa que me interessa por conta disso, porque num primeiro momento, quando o Smithson vai falar da relação entre site e não site,
o Smithson diz que o site é a princípio um espaço não artístico, e o não site que ele constrói dentro da galeria ou em revistas de arte seria um espaço artístico, né? E o Smithson vai pensar esse vasto campo metafórico que ele usa para pensar a relação entre o site e o não site como essa construção dessa região de passagem ou dessa região de contato, né? Assim, a ideia de fronteira que vai me trazer de interesse, vamos dizer assim, né? É essa ideia de fronteira como contato que vem passar. Tanto que no primeiro slide, onde está lá colocado o título do projeto, que eu coloco Projeto Paisagem Fronteira, e eu risco paisagem e risco fronteira, por uma questão que eu vou tentar pensar dentro da dissertação, que é onde está, a ideia de fronteira, não como fronteira, vou tentar discutir essa ideia, não fronteira como demarcação, mas fronteira como demarcação de limite dentro e fora, mas fronteira como uma região de contato. E pensar a ideia de arte ou de prática artística não a partir do que está dentro e o que está fora de um circuito, dentro e fora de um sistema, mas pensar esse próprio circuito, esse próprio sistema se constituindo a partir dessa relação desses pontos de contato da arte com outros campos, seja literatura, geografia, física, tal. E a ideia de paisagem, qual eu vou colocar aqui, que eu vou riscar, que tem, durante um tempo, ou seja, os primeiros projetos da Land Art, por exemplo, os caras pensavam a ideia de paisagem, né, a paisagem na arte contemporânea, por exemplo, era a ideia da paisagem como uma matéria da prática artística. Ou seja, o Michael Heiser vai dizer que o interesse dele estava em deslocar massas, deslocar terra. Ou seja, ele vai fazer o duplo negativo, o Smithson vai fazer o spiral jet, e sempre há um deslocamento da paisagem, vamos dizer assim, né, de pensando a paisagem como matéria. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, a ideia de paisagem com a qual eu vou trabalhar é a ideia de paisagem como um enquadramento ou um recorte de uma cena, vamos dizer assim. E aí eu vou trazer isso para uma aproximação da ideia de site-specific, pensando a paisagem como um procedimento artístico, né, que recorta e enquadra, vamos dizer assim, um contexto a ser experienciado. E a partir desse ponto se constrói o trabalho. O próprio Smithson ele vai ter projetos como Monumentos de Passaic ou o Hotel Palenque, né, que são dois projetos que para mim são importantes, em que ele continua trabalhando com paisagem, mas a ideia da paisagem para o Smithson está muito mais como um enquadramento e construção de um modo de ver o mundo, né, essa ideia de construção de paisagem, do que com a ideia da paisagem como matéria que ele manipula a terra para construir seus projetos de land art, né, disso daí. A ideia de documento, Tadeu, de que documentos eu recolhi lá, né, assim, isso é uma coisa também que isso vem, assim, um ponto da passagem minha da fotografia documental para outros tipos de projetos, mas assim, que a minha preocupação com a ideia de documento, ou seja, um pouco com a ideia de imagem também, ou seja, de que o documento de uma experiência ele é sempre uma criação a partir da prática artística. Por isso que aqui por exemplo, aqui nesse diagrama 1, eu coloco aqui a documentação, o registro como um site gerado pela prática artística. Ou seja, grande parte desses documentos fui eu quem criei, vamos dizer assim, que são essa ideia desses relatos que eu começo a escrever com a máquina, começo a fazer com a máquina de escrever, né, tentando manter de algum modo o erro ou a passagem do erro por ali, né? Então, tem documentos que eu recolho de lá, assim, tudo eu estava catando lá, vamos dizer assim, desde jornal sei lá, o que mais for, mas a maior parte desses documentos são documentos que eu penso assim, como a ideia de produção de documento que pensa a experiência. Então eu vou criar esses documentos. Então se eu coloco aqui o projeto Renato, Cícero e José, por exemplo, na verdade são vamos dizer assim, documentos que eu crio a partir dessa experiência. Primeiro, Renato, Cícero e José são daqueles caras que vendem em rede, que saem lá do Nordeste e vêm para o Sul do Brasil. Esses caras fazem 20 anos que eles viajam para o mesmo lugar para vender rede, que é para a cidade do Chuí, e esses caras nunca andaram assim, 1 quilômetro para dentro da Avenida do Uruguai, por exemplo. Os caras sempre ficaram do lado do Brasil. E durante 20 anos, eles também nunca carregaram um registro ou um documento
dessa passagem deles por essa região que eles visitam há 20 anos para a cidade onde eles vivem. Então, uma coisa que eu fiz foi conversando com eles e tal, era uma maneira de eu estar apresentando o projeto, e eu comecei a fazer uma série de retratos desses caras aí, né? E fui devolvendo para eles. Algum deles cheguei a conversar depois com carta, mantive algum tipo de contato assim, mínimo com eles, tá? O documento do Ibarra, na verdade, é uma entrevista que eu faço com ele sobre um acervo de fotografia que ele perdeu, ou seja, que eu conto no final do Nulos Conosco, que a primeira ideia era recolher arquivos fotográficos da região. E quando eu cheguei lá, todo mundo falou, procura o Carlos Ibarra. Eu cheguei no Carlos Ibarra e ele falou, cara, perdi meu arquivo. Pegou fogo e eu não tenho mais o meu acervo. Então essa experiência do Ibarra e também a experiência do Gordo Roberto, que eles não tinham um acervo mais, foi um ponto também que me provocou a falar assim, bom, então deixa eu criar esses documentos dessa experiência, né? Assim, então um pouco disso daí acabou sendo motivado. O Naif é filho de um palestino daquela região, nascido lá no Chuí, e o trabalho que eu fiz com ele foi um tratamento de imagem, ou seja, o cara estava lá com uma única imagem que ele tinha da família, aquela imagem toda rasgada, talhada, e eu tratei a imagem, ou seja, recuperei a imagem para ele e devolvi, né? Os álbuns são essas coleções de fotografia, fotografando o tempo todo, fui criando um mínimo de ordenação, mas essa ordenação é assim, vidro, texto, assim, sem tentar também ser um documento que, de algum modo, se preocupe em criar uma representação daquilo lá. Os artigos são artigos que eu também considero como documentações, né, que eu penso essas experiências, né, que são os artigos que eu faço para o mestrado, né, assim, que eu vou pensar tanto a experiência do mestrado quanto a experiência do Chuí a partir dessas documentações, e ofícios, assim, cartas que eu vou escrevendo em trâmites burocráticos muitas vezes, seja com a Funarte, que teve uma parte da Funarte, seja com o mestrado. Esses documentos eu também vou aí, assim, juntando nessa parte da documentação. Então é muito mais documento criado, na verdade, do que documento recolhido que eu faço, né? Ou seja, é produzir uma documentação, como se fosse um pouco dessa passagem que eu que tem aqui, que até uso o Basbaum para falar, ou seja, da impossibilidade de uma resposta instantânea à experiência. Ou seja, isso é um ponto importante para mim, dessa incomunicabilidade, desencontro e ausência de lugar comum entre a experiência e a documentação, acaba-se por construir regiões de contatos e passagens. Então, entre a experiência e o registro, há um movimento que vai do mergulho na experiência à abertura para outros e novos espaços. Então, eu vou quase que pensando, vamos dizer assim, como se esses documentos eles já pudessem ser, assim, e de início eram, como pequenas exposições dessa experiência pelas quais eu fui passando, né? Assim, eu não tento, isso é uma coisa, assim, não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, mas a ideia do documento não é a ideia vamos dizer assim, vamos por lá, Ana Mendieta faz a performance, fotografa e traz isso, né? Assim, a ideia, para mim, é muito mais a ideia de criação de documentos que pensam essa experiência, né? Tanto que durante muito tempo esse gráfico para mim foi difícil de construir, porque além desses documentos iniciais aqui, para mim essas exposições elas também são espécies de documentos dessa experiência inicial da viagem ao Chuí e ao mestrado, né? Tanto que eu trago para vocês agora aqui o Nulos Conosco, né, já como uma documentação, né, de uma exposição que pensava os documentos da experiência, né? É um pouco essa coisa meio misturada, assim, que eu não consigo estabelecer pontos tão claros entre a exposição, o documento, e um pouco dentro da exposição e documento, e experiência e site experienciado, né? Exposição que você fala não fica claro para mim. Não são exposições no sentido tradicional. Não. São exposições como essa que eu estou fazendo, ou seja, no sentido de uma apresentação pública do projeto. Tá. Né? Assim, essa apresentação, sei lá,
uma coisa que me interessou pensar e continuo me interessando pensar é pensar esse site ou esse espaço expositivo, né, e aí a exposição, pensar o espaço expositivo como a publicação ou a conversa. Tem um cara, o Seth Sigelob, que é um galerista de Nova York nos anos 60, que ele vai fechar a galeria dele nos anos 60. Daí ele vai fechar, e o Sigelob era o cara que trabalhava com o Carl André, com o Lawrence Weiner, com o Kossuth, ele era o marchand desses caras. E o que o Seth Sigelob vai dizer, olha, eu não preciso mais de um espaço de parede branca, de um espaço físico da galeria, por isso eu vou fechar minha galeria, e a partir de agora o espaço de exposição são as publicações e os catálogos que vão veicular esses trabalhos. Né? Tanto que ele fazia exposições, ele chamava as pessoas para verem exposição, num lugar qualquer, chegava lá e esse espaço estava todo vazio e os trabalhos eram apresentados somente através desses catálogos. O Sigelob chegou a organizar, por exemplo, exposição que acontecia nos Estados Unidos, no Canadá, na França e na Inglaterra ao mesmo tempo. Né? Assim, o ponto, ou seja, o espaço expositivo no qual esses trabalhos se reuniam e se apresentavam era o espaço da publicação. Né? Ou seja, que é algo decorrente de uma prática conceitualista dos anos 60, dos anos 70. Né? Pensando isso daí. Né? Outro ponto que me traz essa ideia da publicação e da conversa como sites positivos, como a exposição, para mim, né, são experiências do próprio Smithson. Né? Aqui é o Monumentos de Passaic, né, que quando ele apresenta isso, ele apresenta na revista Artforum, numa edição de dezembro de 67, e também a conferência chamada Hotel Palenque, né, que hoje são apresentados em exposições que se organizam do Smithson, né, como non-sites dessa prática dele. Né? Assim, nessa ideia. Né? Então acho que a Luísa até perguntou, mas como que se pensa em colocar isso num outro espaço expositivo? Né? Eu não construí isso ainda. Né? Pode ser que um dia venha a acontecer. Né? Eu tento, sei lá, é o caminho que eu tento pensar o trabalho. Né? Agora, mais uma, antes que alguém mais... uma questão assim, que para mim ainda não ficou totalmente clara nessa sua exposição. Por que ainda Chuí? É um exemplo entre outros, né, que você escolheu aquela cidade, como você poderia ter escolhido qualquer outra, ou você poderia ter escolhido qualquer outra situação de contato, é uma dúvida. E porque quando você começou a falar, você fala daquele observatório, né, que tem uma imagem muito bonita, muito poética e muito engajada, no melhor sentido da palavra. Foi isso, na verdade, que me deixou na dúvida. Quer dizer, ali, de fato, ocorria... ali, aquele lugar simboliza para você essa operação de caráter repressivo das ditaduras latino-americanas, ou não? Quer dizer, isso não gostaria que você... Bom, o porquê o Chuí, né? Assim, primeiro, por conta dessa ideia da fronteira seca, né? E uma outra coisa importante, assim, que historicamente a demarcação dessa fronteira do Brasil com o Uruguai foi uma das marcações mais difíceis que se teve, porque não existia um acidente geográfico como se utilizava naquela época, né? Uma montanha, um rio ou uma depressão de terra, alguma coisa. Não havia absolutamente nada. Aquilo é uma região descampada, de pampa, seja de terra seca ou de banhado, e você tem sempre um horizonte muito grande nessa paisagem do Chuí. Né? Então, sei lá, em outros lugares tem fronteira seca, né? Mas ainda assim você tem algum acidente geográfico por perto e tal, alguma coisa, e ali não tem. Né? Primeiro, o que me interessou foi isso. Segundo, a proximidade de onde eu moro. Né? Era mais fácil eu ir até o Chuí do que ir para Corumbá, como que é o nome da outra cidade? O Pedro Juan Cavalheiro, exatamente. Né? Então, esse ponto. E fundamental para mim era essa paisagem, esse horizonte perdido. Né? Assim, a ideia do observatório, assim, se aquilo para mim traz essa ideia da repressão e tal, assim, a ideia do observatório para mim primeiro, de onde que eu construí esse trabalho? Havia um observatório de aves lá, por onde eu passei. E nesse observatório de aves você não via absolutamente nada. A única coisa que tinha era um campão gigante e nenhum bicho voando. Né? Assim, era uma coisa perdida que tinha. Né? Dali eu comecei a pensar essa ideia de
de fazer essa intervenção que acabou não realizando e virou um projeto irrealizado. E também, assim, porque pensando a ideia, assim, fazendo uma pesquisa lá da história dessa fronteira, né, do Chuí e Chuí ali, eu acabei entrando um pedaço no Uruguai, né, assim, ali, e uma coisa que me chamou a atenção, assim, que o tempo todo que a gente vai pensar a ideia de fronteira entre cidades, vamos dizer assim, há uma referência política e jurídica nesse sentido, né? Assim, tributária, documental, passaporte, carimbar entrada e saída, essas coisas todas. E lá eu comecei a me dar conta de que essa Operação Condor, né, foi um período, praticamente o único período, né, em que essa fronteira política e jurídica, essa burocracia, ela se desfaz. Né? Isso através dos órgãos repressivos do Estado. Né, onde as polícias elas conseguem passar a transitar por essas fronteiras, nesses países que fazem esse acordo, sem essa, sei lá, a polícia brasileira pode fazer intervenção e captura no Paraguai e assim por diante. Então também assim, é uma flexibilização dessa demarcação de fronteira a partir de um lugar onde não se espera essa flexibilização, que é por parte do Estado. Né? É muito mais por conta disso e a partir encontra o observatório, tem essa paisagem desse horizonte perdido. Né? O Sayer tem um escritor argentino, acho, em que ele é chamado As Nuvens, né? Em que ele é toda uma viagem que ele vai descrever, né, de um médico psiquiatra que ele vai pegar uns loucos num lugar e vai transportar esses loucos através dos Pampas para uma outra cidade, que é um hospital psiquiátrico que estava sendo inaugurado. Então, e toda a passagem do texto que ele faz é essa caminhada por um lugar infinito, ou seja, essa paisagem que você anda e você não tem referência se você está longe ou perto de onde você está, né? Porque o horizonte se permanece e as referências do lado também não tem. Acho que essa ideia da fronteira do Chuí que me interessou. Né? E do observatório, não que necessariamente ali tem essa marca da repressão em si, mas eu tenho assim, esse interesse por questão política. Muitas vezes meus trabalhos acabam não trazendo tão forte. Acho que esses são os primeiros trabalhos em que eu começo a trazer elaborar um pouco essas questões, e que sempre me interessou. Né? Assim, e quando me veio essa coisa, mas a Operação Condor é um momento em que os estados flexibilizam essas demarcações tão rígidas, né? Isso desse ponto que acabou me atraindo essa ideia de construir esse trabalho, né? Essa proposta, vamos dizer assim, né? Desses pontos aí, né? Talvez aproveitando até o que o Tadeu falou, acho que seria interessante te perguntar um pouco como é que ficaria a sua subjetividade dentro dessa experiência, né? Porque de alguma maneira você vem de um outro lugar e quando a gente, não sei, viaja, a gente acaba também entendendo o nosso próprio lugar, né? Acho que tem uma troca também de talvez entender a nossa própria subjetividade como um site também, ou como um lugar onde essas... Uhum. Então, não sei se isso, de alguma maneira, é um dos resultados, pode ser um dos resultados, ou pode ser documentado no teu trabalho, assim. Uhum. Eu acho que tá, assim, tanto que no Nulos Conosco, ou seja, tá, mas, assim, é que quando... assim, primeiro, assim, falar em subjetividade, para mim, arte é uma coisa que tem que se ter cuidados, né? Assim, né? Tirando toda a expressão pessoal. Mas eu acho que, de certo modo, tem, assim, acho que é inevitável, né? Que... Assim, tanto que no começo aqui, eu falo assim, na cidade em que vivi a adolescência e tal, né? Assim, eu acho que sei lá, a gente tá ali e isso se faz, né? Assim, essas relações, elas se constroem. Daí a pensar essa minha subjetividade como um site de experiência, assim, eu nunca
nunca me passou a princípio pela cabeça, assim, né? Isso não, sei lá, não me passou, assim, por essa... Eu acho que o tempo todo, assim, eu acho complicado falar porque, sei lá, o tempo todo, assim, é inevitável que essa experiência de cada qual é o ponto a partir de onde a gente costura e amarra as elaborações, as relações, mesmo pensar a ideia de documento, isso tudo se faz, e eu acho que é inevitável, assim, eu acho que para mim, assim, construir um projeto desse, né? Assim, tem um dos registros que eu faço ali dos artigos, eu penso a ideia de... o título do artigo é um autor riscado, vamos dizer assim, né? Que na verdade não é assim, a ideia de trabalho de um autor ou de um artista, né, autônomo que expressa sua subjetividade, mas é um trabalho no qual um sujeito se constrói, né? Assim, eu acho que nesse aspecto isso vem dentro do trabalho. Assim, as coisas que eu pensava, que eu construía, o modo como eu trabalhava, isso tudo se transforma. Minhas relações, sei lá, minhas relações profissionais e tal, isso tudo passa por dentro desse trabalho, né? Mas aí muito mais como a ideia de um sujeito ou de uma, sei lá, um termo que Foucault vai usar como processo de subjetivação, de construção de modos de existência e tal, do que com a ideia assim, de uma da expressão de algum interesse próprio e tal, né? Eu não sei se eu estou conseguindo... Acho que é isso. Não precisaria responder, talvez, mais para pensar. Felipe, pensando nos teus outros trabalhos como fotógrafo, documentarista, onde a imagem, ela é uma imagem final que aparece no espaço positivo, e que eu não tenho acesso a essa trama de pensamento, né, como você elabora o trabalho, ou o teu discurso, no outro âmbito, e esse trabalho de agora, onde você um pouco desaparece com essa ideia de imagem, com a imagem fotográfica propriamente dita, e faz aparecer toda essa elaboração, você acha que pensar a fotografia documental hoje é inviável mesmo você ter as duas coisas ao mesmo tempo? Não, eu não acho. Desde que se pense a ideia da fotografia documental sem essa carga histórica que ela tem, e eu acho que nos anos 80, nos anos 90 isso vai se perder um pouco, dessa carga, assim, que eu chamo de uma ideologia de realidade, né? Assim, desde que isso... Eu acho que é um pouco... quando vai se pensar... como eu posso... Eu acho que a ideia sei lá, é um termo também complicado de se falar, mas enfim, vamos lá. Assim, quando Barthes escreve A Morte do Autor, ele diz que com a morte do autor nasce o espectador, né? O que ele está querendo dizer é que esse espectador nasce a partir de uma relação com o texto. E esse texto, ele é autônomo, entre aspas, em relação ao autor desse texto, né? Assim, e eu acho que uma ideia importante que tem nisso também, assim, é de que esse texto, ao mesmo tempo que ele deixa de ser um texto que porte a subjetividade do autor, ele também é um texto que ganha, assim, autonomia, ou seja, ganha status de texto, assim, né? E se pensar a imagem a partir desse ponto, né? Assim, não a imagem como a imagem que carrega ou a subjetividade do autor ou a ideologia de realidade do espaço por onde ela é fotografada ou da questão ou do que está sendo fotografado, mas com uma ideia de imagem que se pense a partir da imagem, né? Assim, acho que é um pouco do que lá enfim, quando estou diante de uma imagem, eu pensar essa imagem a partir disso que ela está me dando a ver, né? E não tentar encontrar o que está por trás dessa imagem, né? E eu acho que tem muita gente que trabalha com fotografia documental, ou seja, pessoas que talvez não trabalhem tanto com nova fotografia documental, mas vêm disso, ou seja, dois caras que estão vindo aí agora para a Bienal, que eu acho que são importantes, o Secula e o Jar, né? Assim, o Jar tem um trabalho documental que é incrível, ou seja, que ele vai para a Serra Pelada, né? Ele fotografa os trabalhadores em Serra Pelada nos anos 80 ainda, e a maneira de ele apresentar esse projeto de uma fotografia documental, no mesmo período que o tal Salgado vai para lá, ele pega esses retratos e recoloca esses retratos em Wall Street, que é o lugar de onde se negocia o ouro capturado e recolhido em Serra Pelada. Sei lá, isso é um.
eu acho que o modo como o Secula vai tentar trabalhar também vai por esse ponto também, né? Mas o JAR também chega num limite no trabalho dele, o Lamento da Imagem, onde não há mais imagem, onde ele não pode mais. Quando passa 6 anos lá fazendo o trabalho da África, ele não pode expor imagens. Quer dizer, será que é um limite mesmo? Eu fico me perguntando. Quando eu estava falando de fotografia, né? Fotografia documental. Pensar em imagens, para mim, Opa. Uma coisa que quase que me convence a não construir essas intervenções é de que o próprio relato dessas intervenções, de algum modo, já é uma imagem disso daí construído. Né? Assim, um pouco... Vou continuar. Vai lá. Mas então, o JAR também chega a essa conclusão quando eles põem umas frases sobre a África e ele acha que a imagem deve acontecer na cabeça do espectador, pelo espectador, mas uma imagem fotográfica ela seria um limite absoluto para o que ele quer dizer. Assim. Como assim um limite absoluto? Ela limitaria o todo que ele quer ela limita. Colocar como questão. Entendi. Sei lá, nesse aspecto eu acho que é muito mais por conta dessa ideologia de realidade que se constrói do surgimento da fotografia, que a fotografia do fotojornalismo e a fotografia documental carregam, do que eu acho que um pouco por conta disso. Né? Mas sei lá, eu, nesse sentido, tô de par com o JAR, assim, acho que não precisa essa... Assim, sei lá, que pensar em imagem não significa necessariamente pensar a fotografia ou pensar o desenho, a pintura e o vídeo, né? Assim, pensar em imagem pode ser um texto, é isso que uma coisa que me interessa, ou seja, inclusive boa parte das imagens desse meu projeto são imagens que se constroem através do texto, né? Um pouco dessa ideia aí, né? Eu acho que tanto que até quando eu apresento isso daqui, esse trabalho na dissertação, né, eu coloco esse dimensões variáveis aqui, né, no sentido 20x30, 1x2, né, assim, a ideia de pensar isso aqui como uma apresentação de uma imagem. Né. Tenho um cuidado de transformar isso em JPG, literalmente, sei lá, de tentar colocar isso dentro do trabalho como uma imagem, com um documento dessa experiência pelo site. Né? Só acho que agora me caiu uma ficha aqui do que o Tadeu tinha perguntado. Falar, mas será que ali aponta a repressão? Acho que o que desses documentos, assim, o que me interessa não é produzir esse documento voltado para a ideia da experiência, né? Mas é a partir dessa experiência produzir um documento que possa me jogar para fora dessa experiência também. Assim, de construir uma abertura a partir da construção desses documentos, sem necessariamente estar remetendo a essa experiência direta, sem remeter diretamente a essa experiência. Assim. Então, quando eu falo do Observatório de Aves, eu não estou querendo necessariamente colocar ali o Chuí como existiu em qualquer canto assim, dessa região de fronteira, mas como um canto que traga essa carga repressora e tudo mais, né? É uma passagem, uma experiência que me provoca a pensar outras coisas que estão um pouco além, ou talvez fora, criadas, vamos dizer assim, a partir desses documentos. Né? Vai lá. Você vê que está estimulante. Não, eu não posso deixar de pensar, ouvindo você, essas questões todas, naquele... É só um comentário, como se fosse um pensamento. Não entenda isso como uma pergunta, uma observação. Mas aquelas reflexões do Legoff sobre documento e monumento, não sei se você já teve a oportunidade de... Olha, inclusive a minha dissertação começa com uma citação do Foucault sobre a nova história. Certo. Né? Então me sinto mais à vontade para formular então uma questão. Quer dizer, em que medida esse documento que você fala, pela sua fala ou pela sua exposição, para acompanhar seu pensamento, ela tem uma dimensão de registro, né? Quer dizer, ouvindo você falar sobre esses documentos, parece que eles têm essa dimensão mesmo, de documento. Mas tentando, quer dizer, percebendo todo do seu projeto,
em que medida esses documentos não são monumentos também? Já não se configuram enquanto monumento? Eles já não nascem como... na gênese deles, que eles não são... Não é nada, obviamente, e você me explicou por que não. Você não encontra documentos, você não encontra nenhum... Como eu posso dizer? Nenhum rastro que você possa segurar para documentar. Então você cria esses relatos, esses documentos. Em que medida esses documentos não são monumentos também, já porque eles já estão imbuídos de uma autoconsciência de ser um artista, de ter quer dizer, eu achei estranho você, não sei se eu entendi bem, você tomou cuidado em algum momento quando você foi responder, falando sobre a história do fotojornalismo, ou seja, o caráter institucionalizado do fotojornalismo, se eu entendi bem. Mas agora é muito interessante perceber na sua exposição como você tem a dimensão de uma tradição institucional do site. De toda essa arte desmaterializada que já está devidamente, como posso dizer, transformada em monumento. Né? Enfim, não sei não se configura como uma pergunta direito, mas são mais observações no correio. Eu acho interessante isso, porque não posso... Eu acho que o documento corre o risco de se monumentalizar, assim, acho que é quase história, assim, por um processo de historicização e tudo mais, isso decorre nisso, assim. Um pouco do que eu tento construir dentro do trabalho, Tadeu, assim, aqui, de certo modo, assim, alguns documentos eles vão se monumentalizando, eu diria. Como, por exemplo, o Ibarra, não sei se vocês repararam, eu cito o Carlos Ibarra 2 vezes aqui. Né? Citei na primeira apresentação e citei na segunda. Em outras situações, assim, é quase como se eu fosse, a cada reutilização de documentos ou relações entre os documentos, isso é uma preocupação que eu tento ter dentro do trabalho, é que eu, de certo modo, desconstrua esses documentos no sentido de elaboração de um novo trabalho. Né? Assim, sei lá, o documento está lá. Né? A partir do momento em que eu passo a me relacionar com esse documento, ou seja, eu passo a fazer uma leitura desse documento, a ideia é de que essa leitura ela possa estar, óbvio que não vai estar completamente, mas ela possa estar descarregada de outras leituras. Assim, nesse sentido que eu digo assim, de estar desconstruindo as documentações a cada momento, né, em que elas vão ser retrabalhadas em outros lugares. Né? Me lembra, desculpa só, vai lá. Alguns textos da Gertrude Stein, que me lembrou exatamente quando você repete de forma diferente a mesma situação. Aí eu não... Falei, é um resquício da literatura cubista. Ela tem uma prática que é interessante, que, por exemplo, ela descreve uma pessoa, sei lá. Aí você continua na narrativa e tal, aí vem aquela mesma descrição com alguns pontos diferentes, mas é como se ela reiterasse e modificasse. Me lembrou, na tua fala, me lembrou direto. Tanto aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, eu tento, assim, nessas setas aqui, por exemplo, o Projetos e Realizados, ele está presente em 4 sites dispositivos ao mesmo tempo. Só que eles vão sendo colocados em modos distintos. Né? Assim, agora, o modo como eu coloquei, depois eu tenho que abrir uma outra setinha para falar da apresentação aqui, ou seja, quando eu puxar o projeto realizado aqui, nesse momento ele foi apresentado como vai ser apresentado ou já está apresentado na banca 2. Mas é diferente de como ele foi apresentado na sala, de como ele foi apresentado em outros lugares. Né? Assim, um pouco dessa preocupação de estar desconstruindo esses documentos. Exatamente. Daí, falando em ressignificando, assim, para mim a ideia do documento é basicamente essa, assim, a ideia de significante e não significado. Né? Assim, a partir do momento em que eu reorganizo
uma cadeia de significantes, né, eu posso produzir significados diferentes. Né, de que o documento ele não é significante colado com significado, né, mas é significante separado de significado. Né, nesse aspecto, sim. Tá? Muito bem. Felipe, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não sei se tem alguém, enfim, alguém interessado tudo bom? Em colocar alguma inquietação. Não agradecer mesmo, assim, de verdade, de poder estar aqui. Sim, para mim é super importante estar aqui. Reconheço a história e a história desse lugar para mim é bastante importante para pensar, inclusive, situações com as quais a gente se defronta em debates da arte brasileira. Né? Eu acho que o que se constrói nesse lugar é extremamente importante. Né? E, sei lá, e parte do meu projeto tem questões que se construíram dentro de um contexto de arte brasileira a partir daqui, da experiência do MAC, da construção do MAC e de tudo que está sendo feito e continua sendo feito aqui. Então, muito obrigado pelo convite e a possibilidade de apresentar o meu trabalho aqui. A gente que agradece. Bom, então, muito obrigado. Eu estou sem a lista da... Exatamente. O Deison, terça-feira que vem. E a gente agradece ao Felipe por ter aceito nosso convite. Esperamos tê-lo aqui mais vezes, Felipe. Valeu, tomara. Eu não coloquei, mas acho que no site vai estar depois. Tem o felipeprando.com, que eu estou montando o site, mas está lá funcionando já. E depois essa apresentação eu vou colocar lá também o texto que foi apresentado. Quem quiser acessar, além do vídeo que vai estar disponibilizado, vai estar também disponível. Tá feito? E aí? Beleza? Bom, obrigado pelo convite e ter vindo aí. Valeu. Deixa eu só apagar aqui. Acho que é isso. Pô, melhora, cara. Tá, beleza. Ah, mas que legal. Deu pra entender alguma coisa? Ah, que massa. Que legal. Ah, que massa. Mas eles devem estar na correria aí, né? Então, agora já. Imagina. Ele ficou preso esperando o negócio na padaria.